estudante! Eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, a matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Monte a sua playlist, deixe o seu comentário, dê o seu like e compartilhe. Assim você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos, sabia? E para ter um melhor aproveitamento da aula deste vídeo, na descrição abaixo constam os links para que você possa acessar as aulas prévias ou aulas anteriores, certo? Vamos à nossa aula. As 4 operações matemáticas, parte 4, dando prosseguimento a respeito das 4 operações matemáticas, não é isso mesmo? Vamos lá! Bom, para começarmos eu gostaria de falar sobre as relações familiares entre as 4 operações matemáticas, né? Eu costumo dizer familiares e você vai entender o porquê. Você já notou que a multiplicação ela é uma forma rápida de fazer a soma, né? Com repetições e soma ao mesmo tempo, principalmente quando, aliás, especialmente quando os objetos estão organizados de forma uniforme, você consegue realizar a contagem de forma muito rápida através da multiplicação. E você já observou, então, que ela é muito eficaz, não é? Em relação à soma, tá? Então eu diria que a multiplicação é o irmão mais velho da soma, porque é uma conta mais sofisticada, não é mesmo? E agora a divisão. Você reparou que a divisão também ela diminui o total dela, ou seja, o dividendo. O dividendo vai sendo distribuído de acordo com o divisor até diminuir de tamanho, que é o resultado, o quociente. É uma forma mais sofisticada do que a subtração, não é mesmo? Então, vamos dizer que a divisão é o irmão mais velho da subtração. Você já observou também que as duas contas, a de soma e a de subtração, elas por si só elas conseguem realizar a operação. Já a multiplicação, ela precisa da soma, ela pede ajuda à soma para realizar o cálculo, né, o processo em si, para chegar no resultado. Já observou isso? Não é interessante? E a divisão, ela além de pedir a ajuda da subtração, porque tem uma conta de subtração, né, no decorrer do processo, também existe a multiplicação, né, para chegar no resultado. E agora, o que há de... você entendeu esse parentesco familiar, entre aspas? E agora uma outra coisa interessante. A soma, ela é o inverso da operação matemática de subtração e vice-versa. Então, quando você precisar testar o resultado da soma, você vai utilizar o inverso dela, que é a subtração. Tá? Então, vamos dizer que a soma e a subtração são primos, tá? E se ajudam nesse sentido, porque um serve para tirar a prova real do outro. Então, a subtração é a mesma coisa. Para você saber o resultado da subtração, se está correto, você vai pedir ajuda para a soma. E a multiplicação, o inverso dela é a divisão. Então, a multiplicação, digamos que é o primo também da divisão, porque uma pede ajuda para a outra para poder resolver ou certificar que o resultado delas estão corretos. Certo? Vamos dar continuidade. Situações, problemas. Bom, o objetivo dessa aula é a gente pôr em prática tudo que a gente vem aprendendo a respeito das 4 operações matemáticas, né? Inclusive os vídeos que eu expliquei cada operação matemática. Se você não assistiu, não se preocupe, na descrição você acessa o link que vai dar acesso às outras aulas, todas a respeito das 4 operações matemáticas. Tá? Então, nesse caso aqui, as situações problemas são realmente problemas. Né? Vamos ver na prática, digamos assim, como usando a lógica das operações, como a gente pode resolver os problemas, certo? Então, o primeiro problema aqui. Uma fábrica produziu 4.325 parafusos sextavados das 8 às 10 horas. Tá? Então, a fábrica ela produziu essa quantidade de parafuso
das 8 às 10 horas, certo? Com mais aumento de produção e até ao meio-dia, foram produzidos 12.548 parafusos. Quantos parafusos foram produzidos a mais? Essa é a pergunta do problema. Bom, o problema é sempre um desafio, né? Então a gente nunca sabe resolver um problema até lê-lo, até interpretá-lo, até entender a lógica de quem elaborou esse problema, não é mesmo? Então vamos entender o seguinte, o assunto que o problema pede aqui para a gente são as 4 operações matemáticas. Então, antes de mais nada, você precisa dominar o assunto do qual o problema está exigindo. Depois você tem que usar a sua habilidade de raciocinar, de tentar descobrir a lógica do problema, né? Então, nesse caso aqui, em relação às 4 operações matemáticas, como que a gente deve entender? Bom, se for soma ou se for multiplicação, a gente entende que é uma situação que está aumentando, né, de quantidade. Se for diminuição de quantidade, a gente pode entender que é a divisão ou a subtração, certo? Nesse caso aqui, claramente, aumentou, né? Aumentou a quantidade de objetos, são os parafusos. Então a gente pode pensar na soma ou na multiplicação. E aqui está mais para soma, né? Porque não existe, a gente não percebe digamos assim, uma uniformidade para contar os objetos. Então é mais provável ser a soma, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se é soma, a gente pensa em parcelas, né? Pelo menos 2 parcelas, uma relação binária entre 2 números que se somam, aí chega no resultado que é a soma. Então temos aqui, ó, aqui é a primeira parcela, 4.325, e aqui temos o total, tá? Que é a soma. Então temos uma segunda parcela. Então o segredo para responder a essa pergunta aqui do problema é descobrir essa segunda parcela. Então, vamos visualizar. A primeira parcela somada com a segunda parcela dá o total de 12.548. Como a gente descobre a segunda parcela? Tá aí, entra o nosso parente primo digamos assim, da soma. Quem é? A subtração, tá? Porque uma operação é inversa da outra. Então, a gente pede ajuda para descobrir, nesse caso, a gente pede ajuda para a operação matemática inversa à soma, que é a subtração, tá? Então, vamos montar aqui o cálculo, né? Então, total, 12.548, e das 8 às 10 foram produzidos 4.325, e nesse espaço entre as 10 até o meio-dia, quantos foram produzidos? O total, né, no final, chegou a 12.548, então você veja, a gente resolve usando o inverso da operação matemática de soma, que é a subtração. Então, 8.223 parafusos, ok? Entendeu a lógica? Mais um problema. Pedro possui uma coleção de bolinhas de gude. Ele quis dividir uma parte delas com seu primo. Opa, dividir, você já pode pensar em divisão, não é mesmo? Então, retirou 246 bolinhas da caixa. Opa, retirou, podemos pensar em subtração também, não é? A quantidade restante foi de 348 bolinhas. Então, o que restou? Que no caso seria a diferença, né? Quantas delas havia na caixa antes? Então quer saber o total que havia antes. Então provavelmente não é divisão, e sim subtração, tá? Porque não está tendo uma relação de distribuição, né? Então, quantidade de bolinhas que havia na caixa antes é o que faz o papel do minuendo, que é o maior número na operação matemática de subtração, menos o subtraindo. Então, o subtraindo é aquilo que é retirado do minuendo, do todo, né? Então, 246 bolinhas foram retiradas. E aí o resultado é a diferença, tá? Que é o restante, é o que ficou, 348 bolinhas. Como a gente consegue descobrir, então, agora, o valor do minuendo? Então, neste caso, a subtração pede ajuda à soma, porque ela é a sua operação inversa, tá? E serve para tirar a prova real e serve, portanto, para a gente resolver, né, esse problema, nesse caso aqui, né, nessa situação. Então seria o subtraindo, né, o minuendo, que é o maior número, menos o subtraindo e resultado a diferença. Como a gente resolve isso? Ora, para resolvermos isso, né, conforme o algoritmo, né, da lógica da operação inversa, ao usar a soma a gente faz simplesmente uma operação matemática de soma. Então como fazemos isso? Pegamos o resultado, que é a diferença, e somamos pelo 246, que é o subtraindo.
Então veja, usamos uma operação matemática, usaremos uma matemática de soma, não é isso? Aí o resultado é 594 bolinhas. Havia, portanto, 594 bolinhas. Então esse aqui é o 348 bolinhas, é o subtraindo, né? Esse aqui é o minuendo, 594 menos o subtraindo 348, resulta em 246, ou melhor, 594 é o minuendo, né? Menos 246 bolinhas, que é o subtraindo, resulta na diferença que é o resto da diferença, né? 348 bolinhas, certo? Compreendeu a lógica? Vamos a mais um exemplo. Na sua festa de aniversário, Maria distribuiu, distribuiu, a gente pode pensar em divisão, distribuiu 130 bombons a seus amigos. Cada um ganhou 5 bombons. Pergunta é, quantos amigos são? Então, tá na cara, né, que isso aqui é uma divisão, tá? Então, como a gente vai descobrir a quantidade de amigos? Bom, se você entendeu bem a lógica desse problema, ela tinha 130 bombons, né? E tinha uma determinada quantidade de amigos. Ela divide para esses amigos e cada um fica com 5 bombons, tá? E a pergunta é, se 5 bombons é o resultado de uma divisão de 130, que é o dividendo, e a quantidade de amigos, que é o divisor, resulta no quociente, né? Que é o valor de 5 bombons, como que a gente descobre então a quantidade de amigos? A gente descobre fazendo o inverso, tá? Mas nesse caso, o inverso da divisão, que é a multiplicação, seria, se a gente fosse usar a multiplicação de fato, a gente precisaria descobrir, no caso, o dividendo, tá? A gente tendo a informação do quociente. Então, por exemplo, se a gente tivesse com 5 bombons cada amigo, e a quantidade de amigos, a gente multiplicaria e acharia o dividendo, tá? Então, isso seria o inverso. A gente usaria o inverso da divisão, que é a multiplicação. Mas nesse caso, para descobrir que é o que o problema está perguntando, ele quer saber o divisor. Tá? Então, para descobrir o divisor, também a gente faz uma divisão. E como é essa divisão? A gente pega o dividendo, tá? 130, e divide, na realidade, pelo quociente. Tá? Então, 5 é o quociente na realidade. Então, mas para descobrir o divisor, a gente faz essa conta de divisão também. Então, 130 dividido por 5, a gente descobre 26 amigos. Tá? Então, na realidade, o problema já fez a divisão, né? Porque ele dividiu 130 com 26, aí deu 5. Só que aí a gente pensa ao contrário, como que a gente descobriria, então, o divisor? Porque 26 é o divisor na realidade. Então, para isso, a gente pega o dividendo, né, e divide pelo quociente. Ok? Então, essa é uma lógica, né? É o algoritmo em relação à divisão, para descobrir quem é o divisor, quem é o dividendo, tá? E quando lógico, quando é o quociente, basta você fazer a divisão normal, você tem um resultado, porque o quociente é uma lógica mais simples, mais fácil para a gente entender. Mas você precisa entender essas possibilidades, digamos assim, certo? Vamos a mais exemplos aqui. Ó. Joana foi à feira e comprou 20 quilos de batata. Pagou R$ 48. Quanto custou o quilo da batata? Bom, qual é a operação que a gente pode utilizar aqui? A gente pode pensar em soma, a gente pode pensar em subtração, enfim. Nesse caso aqui, 20 quilos, foi o que ela comprou, ou seja, ela comprou o total, né? Chegou uma quantidade, uma determinada quantidade que é o total. 20 quilos, foi o que ela precisou, digamos assim. E pagou o equivalente a isso, R$ 48, é o que ela gastou total. Então, nesse caso, a gente não pensaria numa soma, numa multiplicação. Seria mais interessante a gente pensar por causa da pergunta aqui. O problema está perguntando em 1 quilo, quanto é que é o preço de 1 quilo? Então, veja, diminuiu. Né? Então, nesse caso, a gente pode pensar numa subtração ou na divisão. Tá? Aqui é divisão. Por quê? Nós temos 20 quilos e quer saber 1 quilo? Então está diminuindo. Tá? 1 quilo, em relação a 20 quilos, ele é 20 vezes menor, tá? Do que 20 quilos.
Então, a gente pode pensar realmente em divisão, ou seja, em parte. 20 vezes menor é a parte. Então, quando é parte, claro, é divisão, né? E como ele quer saber o preço em relação ao quilo, se 20 quilos, ou melhor, 1 quilo é menor 20 vezes em relação a 20 quilos, a gente pode pensar no preço, então. E se o preço for menor, ou melhor, o preço vai ser, nesse caso, menor 20 vezes em relação a 48. Então, o que a gente pode fazer? Uma divisão. 48 dividido por 20, né? Que é a 20ª parte. E aí nós vamos ter o resultado, 2,40. Ou seja, 1 quilo de batata custa 2,40. Essa operação matemática ela pode ser feita de várias formas, tá? Mas aqui o objetivo é entender a lógica da operação matemática para a gente traduzir esse problema e descobrir qual é a operação matemática apropriada para ser usada. Ok? Vamos a mais exemplos. Júlia comprou uma camiseta por R$ 23. Pagou com uma nota de R$ 50. Tá? Ela já havia feito o cálculo do troco, ou seja, ela já pensou, calculou de cabeça. Tá? E ao chegar no caixa, né, a atendente, a fim de facilitar o troco, pediu a ela mais R$ 3. Quanto, afinal, Júlia recebeu de troco? Bom, ela fez o troco de cabeça, né, e deve ter ficado surpresa quando a atendente no caixa pediu a ela R$ 3. Né? Então, esse foi o pensamento dela. Então, ela já fez o cálculo, então usou uma subtração, né, 50 menos 23, ela ia receber R$ 27. Mas aí a atendente pede R$ 3 para ela, quanto que ela vai receber ao final disso? Vai receber R$ 30. Tá? Talvez ela tenha compreendido isso. Por quê? A atendente teria que pagar a ela, de troco, R$ 27. Só que ela não tinha, por exemplo, uma nota de 5 e uma nota de R$ 2. Ela possuía apenas notas de R$ 10. Então, para facilitar o troco, ela pediu R$ 3 a Júlia, né? E somado com o troco que ela ia dar, um troco maior, dá 30. Então ela pôde dar 3 notas de R$ 10 e ficou com 3 e Maria não perdeu os R$ 3, tá? Então esse é o exemplo, né, que a gente pode usar a operação matemática no dia a dia, tá certo? Vamos a mais exemplos. João foi encarregado de contar caixas de leite fechadas, contendo cada uma 12 unidades, né, aquela caixa que a gente encontra nos supermercados, né? O resultado foi de 1.250 caixas. Então ele já contou, chegou nesse resultado. Agora a pergunta é, será que ele tem muito trabalho para contar essas caixas? Mas como o João sabe multiplicação, com certeza, se as caixas estavam desorganizadas, ele as empilhou de forma correta, né? Para que facilitasse o cálculo. Porque, nesse caso, se ele somasse de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, seria muito complicado. Então, ele deve ter organizado as caixas, deixado as caixas, né, de forma uniforme, para que ele contasse de uma forma mais rápida através da multiplicação. Tá? Elas estavam empilhadas. No caso aqui, o problema está nos avisando que elas já estavam empilhadas. Tá? Elas estavam empilhadas da seguinte maneira. Na base frontal e lateral, respectivamente, 10 e 25 caixas. A pergunta é, qual é a altura do empilhamento e o total de unidades? Então o problema é saber a altura da pilha, né, de caixas. E o problema explica que na frente, na base, há 10 caixas, na lateral há 25 caixas. Ele quer saber a altura. E ele já fala para a gente o total de caixas contadas que o João, né, teve o trabalho de contar, 1.200 caixas. Então vamos acompanhar o raciocínio, né? Então eu tenho aqui, ó, o resultado, 1.250, que é o produto, tá? Porque ele fez uma multiplicação. Os objetos ficaram organizados de forma uniforme, ele conseguiu fazer uma multiplicação e chegar mais rápido no resultado, inclusive. Então isso aqui é o produto, né? Que é o resultado de uma multiplicação. Nós temos os fatores. Então aqui 10 são as 10 caixas na base e aqui 25 caixas na lateral. E aqui tem um ponto de interrogação que representa a altura, né? Que é o que a gente quer saber. Então como a gente descobre qual o valor que tinha aqui em relação à altura? Tá? Então quando a gente tem uma operação matemática de
multiplicação, que tem um resultado que é o produto, como é que a gente consegue descobrir ou saber se a conta está correta ou não, né? A multiplicação pede ajuda para a sua operação inversa, que é a divisão. Então eles são primos, eles se dão muito bem, então a multiplicação nesse caso pede ajuda. E de que forma? Vamos lá. Então primeiro a gente faz 10 vezes 25, 250, tá? Então a gente já sabe o produto entre a base e a lateral, né? 250, falta saber a altura. E aqui o produto. Como a gente realiza isso? Então o que a gente tem que fazer? Pegar o produto, né? 1250, e dividir pelo fator que tem aqui, ó, 250. Tá? Aí a gente chega no resultado. 5. Então a altura, havia 5 caixas na altura. Ok? E depois o problema pergunta, né, a total de unidades, né, o total de caixinhas de leite de 1 litro. Né? Aí é muito fácil, porque 1250 é o total de caixas, cada caixa tem 12, então 1250 vezes 12. Para ir mais rápido, se puder, até dá para fazer de cabeça, 1250 vezes 10, né, dá 12.500. Só acrescentar o zero, 12.500. Aí faltam 2 unidades, soma 1.200 com 1.200, que vai dar 2.500. 2.500 somado a 12.500 dá 15.000 caixas. Portanto, você chega facilmente no resultado, que é a segunda pergunta do problema, certo? Mais exemplos. No setor de frios e laticínios, o quilo do queijo prato custa R$40. Pedro precisou comprar 400 gramas do queijo. Levou R$50. Quanto ele recebeu de troco? Bom, quando você vai fazer compra, né, no supermercado, quer comprar queijo, aí normalmente mostra o preço de 100 gramas. Ou às vezes mostra-se o preço de 1 quilo. Então, no nosso problema aqui, está mostrando o preço de 1 quilo, R$40. Ele quer comprar 400. Tá? Qual é a conta que a gente vai utilizar? Bom, ele não quer comprar 1 quilo, ele quer comprar menos. Então a gente pode pensar ou na subtração ou na divisão. Tá? Mas nesse caso aqui, é realmente a divisão. Tá? Porque a gente percebe a relação. Né? Por exemplo, 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Tá? Ele quer comprar 400 gramas. Ok? Então como a gente pode resolver isso? Vamos transformar esse quilo aqui em 100 gramas. Quando o supermercado mostra em 100 gramas, fica mais fácil, né, de você saber o preço, não precisa fazer cálculo, né? Já tem uma boa ideia. Então, se fosse 100 gramas, como seria isso? Então, 1 quilo, ou melhor, 100 gramas, é menor 10 vezes do que 1.000 gramas. Tá? E para saber o preço de 100 gramas, basta você dividir, então, o preço de 1 quilo por 10, porque é 10 vezes menor. Tá? Então, 40 vezes 10, ou melhor, 40 dividido por 10 dá 4, ou seja, 100 gramas custa R$4. 100 gramas custam R$4. Como ele quer comprar 400 gramas, olha, 400 gramas é maior do que as 100 gramas 4 vezes, porque 100 vezes 4 dá 400 gramas, então maior que 4 vezes. Então é muito fácil, pega esse valor aqui, que é o preço de 100 gramas, e multiplica por 4, né? 4 vezes R$16. Então ele vai pagar R$16 por 400 gramas, porque o quilo custa R$40. Tá? E o troco é só você fazer uma subtração, né? 50 retira 16, R$34 que ele vai receber de troco, certo? Vamos a mais um exemplo aqui, o último problema. Havia 80 bombons dentro da bomboniere. Está dizendo, havia 80, é o todo. Tá? A gente pode pensar numa soma, a gente pode pensar no resultado de uma multiplicação, que é o produto, a gente pode pensar no dividendo, né? Que é o maior número, tá certo? Joana pegou 24 bombons. Ela retirou 24 bombons. Aí, subtração, né? Que é o triplo que Júlia pegou. Opa, triplo que a Júlia pegou. Essa expressão aqui, eu ensinei em vídeos passados, ou no vídeo passado, que triplo, né, é uma expressão multiplicativa. Portanto, está relacionada à operação matemática de multiplicação. Tá? Qualquer triplo, ele mostra... você calcula 3 vezes o valor de alguma coisa, né?
Aí já Pedro pegou a quarta parte do total que elas pegaram. Opa, quarta parte, aí parte é algo que é menor, né? Então você pode já pensar em divisão, tá? E por último, João retirou 5, tá? Então, subtração no caso aqui. Então, a gente tem aqui, não, você vê que você está identificando várias possibilidades aqui. Se sobrou bombons, quantos? Então quer saber o quanto sobrou, ou seja, a diferença, né? Então vamos por partes, né? Como dizia Jack Stripador, né? Vamos por partes. Joana pegou 24 bombons, que é o triplo de Júlia, tá? Bom, se é o triplo, é só lembrar do fator 3, tá? Tabuada do 3. Qual é o número na tabuada do 3 que multiplicado resulta em 24 bombons, tá? Só pensar, qual é o número? É o 8, né? Porque 3 vezes 8 é 24. Então isso quer dizer que Júlia pegou 8 bombons. Já que Joana pegou o triplo dela, porque 3 vezes 8 é 24, entendeu? Continuando aqui, Pedro pegou a quarta parte do total que elas pegaram. Então qual foi o total que elas pegaram? Aí já é uma soma, né? Então, Joana pegou 24 e Júlia pegou 8. Nós já descobrimos, né? Então pegou 32 bombons. E se ele pegou a quarta parte, olha, é só dividir por 4. 32 por 4 dá 8. Que coincidentemente, João pegou a mesma, melhor, Pedro pegou a mesma quantidade que Júlia, 8 bombons. Tá? Depois, veio João e retirou 5. Aí vamos raciocinar. Vamos somar, né? 32, que foi a soma de Joana e de Júlia. 8, que foi o Pedro, então 32 mais 8, 40. E os 5 bombons que João retirou, total 45. Ou seja, eles retiraram o total 45. E assim a gente consegue responder a pergunta do problema. Porque 80 menos a retirada 45 dá 35 bombons. Portanto, restaram 35 bombons. Bom, esses problemas eles não são tão assim complexos, né? Porque o objetivo aqui foi mostrar como você consegue desvendar o problema, consegue entender a lógica do problema, dominando o assunto desse problema, né, que no caso são as 4 operações matemáticas, e como você vai traduzir esse problema para responder através de cálculos, um conhecimento dessas 4 operações, entendendo a lógica, o processo do cálculo em si. Tá? Então esse foi o objetivo para que você tenha esse conhecimento e, claro, bote-o em prática, né? Aplique esse conhecimento na prática, porque assim você vai conseguir resolver os problemas com menos dificuldade, digamos assim. Ok? Bom, amigo, estamos terminando a aula de hoje. Procure revê-la, deixe o seu comentário e sempre procure compartilhar, porque assim você também ajuda a divulgar o conhecimento, sabia? Bom estudo, até a próxima aula.